Reta final da janela e o Vasco da Gama se aproxima de contratar mais um zagueiro. E olha que no início da janela a conversa era trazer 2 atacantes, mas as coisas mudaram ao longo da trajetória, ao longo desse caminho aí. Vamos falar também sobre um pouquinho do jogo de amanhã, sobre a viagem hoje do elenco vascaíno para Recife, mas antes deixa eu pedir só que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Olha lá, ativa aquele sininho de notificações, a opção todas, porque quando tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube vai te avisar. Olha, tem vídeo novo lá no canal Gigante Vascaíno. Valeu? Bem, é isso aí. Seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e estamos no nosso programa, na nossa resenha de sábado, né? Sábado a gente não tem os programas, né? São 3 programas por dia, de segunda a sexta. Aos sábados nós não temos. Só temos um programa só que a gente coloca no ar agora, na parte da tarde. Olha, vamos começar falando sobre o jogo de amanhã. Que, aliás, né, eu não quero ficar velho ranzinza chato reclamando de tudo, não. Mas, porra, botar um jogo de futebol às 8h30 da noite, em nenhum momento os caras pensam no público, né? Porra, jogo de futebol 8h30, tinha que ser uma coisa proibida isso, cara. Isso tinha que ter alguma regulamentação do Ministério do Esporte. Vai falar, ó, não pode, jogo 8h30 da noite de domingo, vocês estão de brincadeira, cara. Pô, não pode fazer isso. Nós aqui, então, ó, o jogo começa às 8h30, o jogo deve acabar o quê? Às 10 horas da noite? Aí a gente vai fazer live de pós-jogo. Pô, vamos ficar no domingo até umas 11h30, meia-noite ainda falando de Vasco. Pô, no dia seguinte todo mundo tem... Eu ainda trabalho, cara, eu tenho meu trabalho ainda. No dia seguinte tem que acordar cedo para trabalhar. Eu ainda vou gravar o programa do Café do Gigante para segunda-feira, 8 horas da manhã. Cara, é muito tarde, um jogo de domingo começar às 8 horas da noite, 8h30 da noite, nem 8 horas, 8h30 da noite. Eu acho um horário absurdo, sei lá, não cai muito na minha cabeça. O futebol domingo é 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, é o horário do futebol, cara. Já 6h30, 7 horas de domingo já tá ruim para ter futebol. Assim, sábado também, sábado 9h30 da noite, isso não é horário para jogo de futebol. Mas enfim, né, esse é o Brasil, né, os interesses da televisão. Falando em televisão, o único canal que vai transmitir Vasco Esporte é o Prime, né? O único canal é a Prime TV. O Premier não vai passar, só vai passar na Prime. É o jogo exclusivo da Prime, né? Então, quem não tem para ver o jogo vai ter que assinar a Prime. A boa notícia é que na Prime você pode assinar. Eu não sei se você tem 30 ou 7 dias grátis, mas você tem que assinar. Você tem que botar o cartão, bota o cartão de crédito, bota tudo lá. E aí depois você vai lá e cancela a assinatura para não ter o débito no teu cartão, né? Você vai e cancela. Então, acho que não sei se são 7 dias ou 30 dias, acho que são 30 dias que você tem grátis. Dá para ver o jogo do Vasco amanhã. Você vai lá, assina e acabou. E assiste o jogo e depois você vai lá e cancela a sua assinatura, se não gostou. Bem, é assim que funciona. Eu assinei por causa aqui do canal, né? Para poder assistir os jogos todos, assinei a Prime, o Premier eu sempre assinei. A Prime, tive que assinar, assinei a outra, acho que foi a Disney, a Sul-Americana. Tem uns canais aí que tive que assinar esse ano aí por causa de futebol, por causa do Vasco. Mas enfim, a outra notícia é o mercado da bola, né? O Vasco tá no mercado, tá tentando contratar, tá atrás de mais um zagueiro, né? O Vasco tá tentando trazer um zagueiro pro elenco, por causa que a ideia no início da janela era trazer 2 atacantes. Só trouxe um, mas só trouxe o Andrés Gomes, né? E trouxe um meio atacante que é o Matheus França, mas que é uma incógnita, uma aposta. Moleque novo, que era craque lá no Flamengo e não teve muitas contusões, não se firmou no Crystal Palace, vem emprestado para o Vasco. É uma promessa, vamos ver o que vai acontecer aí, se ele vai conseguir entrar em forma para jogar. O Andrés Gomes já estreou, já está jogando, é o único atacante do elenco que o Vasco conseguiu contratar nessa janela, mas a debandada de zagueiro, né? O Vasco perdeu o João Vitor, né, que saiu, pediu para sair, acabou sendo vendido por CSKA. O Vasco pega o Lincoln e faz uma doação por Volta Redonda, ao mesmo tempo que o Maurício Lemos se aborrece de ter um companheiro improvisado na posição dele, sem ele ter chance de jogar na posição dele, e aí pede para sair do clube e está encostado. O Maurício Lemos está encostado, não faz mais parte do Diniz, dos interesses do Diniz, ou seja, o Vasco vai encostando jogadores, né? Vai empilhando jogadores encostados e pagando salário. É uma gestão muito ruim de grupo, né, do Vasco, uma gestão do departamento de futebol mal feita. Até porque contrata Pereba, cara que não tem a mínima condição de jogar. Não é o caso do Maurício Lemos, tá legal? Não acho que ele é um cracaço, mas eu acho que ele podia estar no elenco. O problema dele é disciplinar, é um problema que ele mesmo não quer mais jogar com o Fernando Diniz. Então, é um outro problema, não é técnico, né? Não é somente técnico, né? Agora, Jean Davi é um problema técnico, Lloyd Augusto é problema técnico. Dizem que o Lloyd Augusto é um problema psicológico. Pô, agora vocês descobriram que ele tem problema psicológico. Quando ele fez aquela live, já dá pra ver que ele tinha problema psicológico.
E o Vasco está atrás de zagueiro. Então o Vasco agora precisa de zagueiro para poder compor essa confusão que o Vasco, essa bagunça que aconteceu durante a janela. O Vasco hoje, pela direita, só tem o Carlos Cuesta que trouxe e o Hugo Moura improvisado. Então o Vasco precisa trazer um segundo zagueiro pela direita. Pela esquerda, o Vasco ficou com Robert Renan e Lucas Freitas. E pela direita precisa de mais um zagueiro. Só tem o Cuesta. E aí o Vasco vai tentar trazer o Alan Saldívia. Estava fechando com o Nathan Silva, todo mundo dava como certo, mas o Vasco recuou na proposta, disse que chegou o máximo que podia. O Pumas querendo cada vez mais dinheiro. Aí o Vasco desistiu, abriu mão, largou, não quer mais o jogador. E está partindo para outro e voltou aquela conversa com o Alan Saldívia do Colo-Colo. É isso que está aparecendo. Tem um outro jogador, Diego Carlos, que é do Fenerbahçe, chegou a ser vinculado, mas ele está fechando com o Como da Itália, não, ele quer ficar na Europa e não vem para o Vasco. Mas o Alan Saldívia está bem próximo, está perto de fechar. Todo mundo está dizendo que até amanhã, domingo, ou no máximo segunda-feira, o Alan Saldívia vai ser jogador do Vasco e viaja já para o Rio de Janeiro para fazer a exame médico e assinar, porque a janela fecha na terça. Então vai ser uma coisa meio às pressas, meio correndo. Como é jogador sul-americano, é mais fácil a documentação para registrar, é bem mais fácil. O Carlos Costa está chegando, viaja amanhã, chega segunda de manhã no Rio, para o Vasco registrar ele até terça, ok. O Carlos Costa não é o problema. O problema é esse jogador que o Vasco ainda nem contratou e está começando a negociação agora. O Vasco parece que chegou a oferecer, né, um valor interessante, R$1.600.000 pelo empréstimo, né? São $300 mil de empréstimo para o Alan Saldívia. O Vasco vai dar ao Colo-Colo R$1.600.000 à vista, né? E assume no contrato uma obrigação de compra de 80% dos direitos do jogador por mais $1,5 milhão. Ou seja, vai dar R$8.100.000, né? Esse é o valor do Vasco. Então o Vasco está contratando o jogador por um empréstimo de 300 mil e mais uma obrigação de compra de 80% por $1,5 milhão. No total, o Vasco está gastando $1.800.000 no jogador por completo. É uma obrigação de compra de 80% dos direitos. Não sei se essa obrigação está vinculada a metas ou no final do empréstimo o Vasco é obrigado a comprar e pronto. Não sei se é uma questão assim ou é questão de estar vinculado a algumas metas. Se ele bater algumas metas, o Vasco tem a obrigação de compra. Ainda não sei, esse detalhe ainda não foi divulgado, esses detalhes da proposta que o Vasco fez. Mas parece que o Colo-Colo, que tinha muita gente no início da janela interessada no Alan Saldívia, ninguém quis. E o Vasco parece que vai trazer esse jogador que, olha, sinceramente, eu não acho. Eu acho ele um João Vitor melhorado, cara. Para mim, ele é maluquinho, igual o João Vitor. Não é esse zagueiro todo, mas quem não tem nada, né? Quem não tem ninguém, a gente só tá com o palito na mão, não tem o picolé, pô, nós ganhamos só o palito. A gente ganhou o palito, pô, quer presente? Toma um palito. Pô, e o sorvete? Sorvete a gente não tem. Sorvete já derreteu, toma só o palito. A gente ganha só o palito, pô. Então, para quem tá com o palito na mão, qualquer boneco que você encaixar ali, qualquer sabor de sorvete, tá bom. Não tenho nada, cara. Eu acho que a situação é essa. Então, vamos que vamos de Alan Saldívia. Outra história do jogo ainda de amanhã, né, é que o PH não viaja, claro, está em tratamento, né, e o Vasco deve ir com o seu time titular, porque precisa vencer. Não tem como descansar os jogadores. Vai ter a parada aí da data FIFA, 2 semanas, e aí vai ter tempo de recuperar, descansar e se preparar para o jogo do Botafogo, né. O jogo do Botafogo, o Robert Renan vai estar à disposição, o Matheus França vai estar à disposição, o Cuesta ainda não vai estar à disposição, porque tinha que ter sido inscrito até terça-feira passada. Apesar da janela fechar agora, na terça-feira que vem, a última data para inscrição nas quartas de final da Copa do Brasil foi terça-feira passada. Matheus França foi inscrito e o Robert Renan também. Quem sabe, esses caras podem até fazer a estreia contra o Botafogo no próximo jogo, que vai ser dia 11 de setembro, depois da volta da data FIFA. Botafogo que parece que vendeu o Cuiabano e está vendendo o John para o Nottingham Forest. Vai vir sem goleiro, né, sem o goleiro titular. Fechou o gol no jogo de São Januário e sem o Cuiabano, o lateral esquerdo, né? Vai jogar de Marçal, vai vir Alex Telles e Marçal. Já não jogou no último jogo, já botou Marçal, não botou Cuiabano, né? Não sei se ele estava machucado ou já estava nesse negócio de negociação, mas o Cuiabano já foi vendido hoje de manhã, já tinha essa notícia do Cuiabano já vendido, e o John parece que vai fechar nos próximos dias, né? O Botafogo sofrendo um desmanche lá no seu elenco, e a gente tem que ganhar os caras para partir para a semifinal. Seria interessante, 2 anos seguidos, vai chegando na semifinal da Copa do Brasil, ficando entre os 4 melhores do país na Copa do Brasil. Seria muito interessante isso, não só por causa da grana, são 9.992.000, 10 milhões na mão, né, de reais. É um dinheiro que, pô, ajuda demais ao Vasco, né? E é isso, a notícia do Vasco é essa. Então o Vasco está procurando um zagueiro, o nome da vez que está aparecendo aí é o Alan Saldívia, não é o cara que me agrada, como o Carlos Cuesta também não é esse jogador todo que me agrada,
né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O pessoal fala, o Ademar Lopes é muito melhor como que fala, diretor executivo de futebol e tal. Eu falei isso no vídeo ontem e vou repetir. Cara, parece que é. Parece que ele é muito melhor que o Marcelo Banana. Realmente parece. O nível de contratação que ele vem fazendo, a prateleira dos jogadores que ele vem contratando, que ele vem sondando, é de uma prateleira maior do que a do Marcelo Banana. Mas mesmo assim, eu só vou deixar para elogiar ou para criticar mais à frente. Eu quero ver os jogadores jogando, pô. Ah, mas o Robert não tem que ver jogando. Para mim é interrogação. Todos os jogadores que foram contratados para o Vasco na janela, para mim, ele tem uma interrogação na testa. Todos eles carregam a testa da interrogação. O Thiago Mendes, você pode dizer que o Thiago Mendes veio para jogar? Interrogação. Pode botar as 4. A esposa dele acha que ele tem que jogar. Ela falou, se fosse eu, nem entrava em campo. Ela acha que o Thiago Mendes é maior do que o Vasco. Em algum momento ela pensa que o marido dela é maior do que o Vasco. Coitado, não deve entender o que é o Vasco. Mas tudo bem. Mas o Thiago Mendes tem uma luzinha piscando com a interrogação. Você não sabe se o Thiago Mendes vai. Né? Foi a primeira contratação dele. Né? A segunda contratação aí, de quem foi? Vou botar aí o Andrés Gomes. Parece que vai. Parece que esse cara é jogador de futebol. Parece que vai, mas ainda tá uma interrogação. Piscando mais fraquinha do que a do Thiago Mendes. O Thiago Mendes pisca com muita força. A do Andrés Gomes tá piscando ainda, a interrogação tá apagando, Deixa ele jogar mais, que eu acho que essa interrogação apaga e fala, interrogação, ok, não é nenhum Mauricinho, não é nem o Wilsinho Xodó da vovó, mas é um pontinho ali que pode agregar. Vamos esperar. Mas eu acho que foi razoável. Robert Renan, não sei, tem que esperar para ver, não sei. O Cuesta, não sei, tem que esperar para ver. Matheus França, não sei, tem que esperar para ver. Ah, não, mas eu jogo Matheus França, jogou bem, mas está jogando bem? Eu quero saber quando ele botar a camisa do Vasco, ele entrar em campo, ele vai jogar bem? Aí tudo bem. Ah, mas ele já jogou, já jogou um dia, porra, cara. Eu não quero saber de jogador que já jogou um dia, eu quero saber de jogador que está jogando. Ele veio para jogar, então a gente tem que esperar, eu acho que tem que se esperar. Não se pode nem criticar, nem elogiar, mas ao mesmo tempo tem que se entender que pelo menos a busca, mesmo com pouca grana, está sendo em jogadores de prateleiras mais altas do que Lloyd Augusto, Maxime Domingues, Gian Davi, né? Essas coisas horrorosas todas, né? Lucas Oliveira, que o Pedrinho contratou no início do ano, né? Pô, a prateleira está sendo um pouquinho acima. Né? Tá ali, tá contratando razoavelmente bem. Trouxe o Barros, né? Foi dentro da janela, trouxe o Barros, renovou com o Léo Jardim, renovou com o Coutinho. Então, tem uns trabalhos que são bem feitos aí pelo Admar. Né? O acerto, Barros é um acerto, o Léo Jardim renovar era um acerto, o Coutinho quis renovar, né? Renovou, foi um acerto, não teve muito esforço do diretor executivo, mas foi dentro da janela dele. Então, teve algumas coisas que estão sendo certas. Agora, a nível de contratação, a gente vai ter que esperar um pouquinho para depois no final, mais na frente a gente falar, olha, é acerto ou não acerto. O Thiago Mendes, para mim, já não é um acerto. Eu acho que ele é bom jogador, acho que ele tem qualidade, mas ele vai voltar a jogar só ano que vem, cara. Ele não consegue jogar. Hoje ele já é a quinta opção. Então você contrata um jogador pagando 1 milhão de salário para ele ser a sua quinta opção. Daqui a pouco não vai sentar no banco. Porque hoje os 4 volantes do Vasco, com certeza é Hugo Moura, Tietê, Jair e Barros vão disputar 2 posições. E o Hugo Moura, quando sair da zaga, pelo sacrifício que ele fez de perder a posição no meio para ir para a zaga, ele vai ter chance de voltar a jogar na volância. E até que é o único volante que nós temos com característica de contenção mesmo, né? Porque o próprio Barros, ele marca bem, mas ele não é a grande contenção. Ele pisa na área, ele chuta. Eu gostei do Barros, cara, gostei muito do Barros, mas eu acho que o Barros é o primeiro volantão ali, tal. Não enxergo o Barros assim, mas enfim. Mas os 4 vão ficar disputando as 2 posições no meio campo. É isso. E aí, aonde entra o Thiago Mendes? O Thiago Mendes vai ser a quinta força. Então, provavelmente, quando você tiver que montar o banco, você já não vai levar o Thiago Mendes mais, já vai ser cortado do banco. Será que é isso? Ou não vai poder cortar porque ele ganha 1 milhão? Esse tipo de contratação mal feita pelo Vasco, que a gente reclama aqui. Pô, você vai contratar um jogador que só vai... Eu não acho que o Thiago Mendes é mau jogador, não. Eu acho que ele sabe jogar futebol. Só que é um cara que veio do Catar e nos últimos 2 anos jogou 5 partidas, pô. Esse cara vai demorar para entrar em forma. Vai demorar para entrar em forma.
E é natural que seja assim. Se botar ele para jogar o tempo todo, ele vai se contundir, ele vai estourar, porque o corpo dele não está aguentando, ele não está acostumado, ele está há 2 anos sem fazer atividade física da forma que é feita no Brasil. Então, isso tem que aguardar o corpo se adaptar, pegar ritmo de jogo. Isso tudo demora muito, cara. Não é o Vasco brigando para não cair, você vai dar essa oportunidade para o Thiago Mendes. Se entrar num time ajustado, o cara até vai, mas num time que precisa que você esteja bem, não dá para esconder esse problema. Então, eu acho que o Thiago Mendes foi uma contratação não pelo jogador, que eu acho que ele é o bom jogador, mas pelo momento dele. Não era jogador para o Vasco nesse momento. Eu penso assim, mas respeito quem pense o contrário. Valeu? Fique com Deus, um grande abraço. Amanhã a gente vem aqui com o programa no Gigante, a gente vai fazer o programa do domingo, já falando do Vasco em Recife, como é que vai estar a preparação. E depois à noite a gente entra com a nossa live de pré-jogo, que vai começar o pré-jogo às 7h15 da noite, né? O jogo é 8h30, pô, então às 7h15 da noite é o pré-jogo. Valeu, um grande abraço, fique com Deus, até amanhã, fui, tchau.